Fala pessoal do curso Inglês Mário Vergara 3.0, aqui é o Mário Vergara e sejam muito bem-vindos à nossa videoaula número 18 aqui no módulo 3 do nosso curso, em que a gente vai estudar a quinta parte do texto My Lord Bag of Rice. O texto já está aqui, então sem muita enrolação, vamos direto para o texto. Deixa eu aumentar aqui, colocar no tamanho 400, né? 400, que é um tamanho bem legal. Vamos baixar aqui e lá para a parte das nossas frases, né? Frase a frase, o texto, frase a frase. Vamos colocar um pouco maior aqui também, para abrir espaço. E vamos lá, tá? Lembrando, pessoal, que vocês têm sempre que seguir, né, na medida do possível, claro, o nosso cronograma de estudos que a gente passa no início de cada módulo. E lembrando que, enquanto você está aqui na aula, é modo aula total, elimina todas as distrações e foca 100%, 100% na aula, para você absorver o máximo possível e não ter que ficar vendo essa aula duas vezes. A pior coisa que tem é você ter que ver essa aula duas vezes, tá? Se você ver prestando atenção e depois for pro treino. Inclusive, deixa eu desligar o ar-condicionado, tá ligado aqui, vocês não ficam ouvindo um barulho de fundo, tá? Vamos lá, talvez você estiver ouvindo um que o ar faz um barulhão. Agora eu desliguei, acalmou o barulho, não sei se você estava escutando ou não, mas vamos que vamos, agora sem o barulho, ok? Então, como eu estava falando, preste muita atenção para você não ter que ver duas vezes a aula. Porque quando você vê essa aula prestando atenção e depois você faz aquela revisão linha por linha, você já mata, você já absorve quase tudo e aí depois é só treinar, ok? Vamos lá então. A parte 5 do My Lord Bag of Rice, tá, vai começar com essa frasezinha aqui. I have lived for many years in this lake. E essa frase, ela tem uma estrutura que vocês vão ver muito no inglês e que vai demorar um certo tempo, talvez, para vocês assimilarem, porque ela é uma estrutura muito complicada do inglês que chama... Não é muito complicada, mas ela é difícil de assimilar. Quando a gente não fala inglês, para quem fala português, demora um certo tempo. E quando eu falo um certo tempo, pode demorar uns bons meses ou até alguns anos para você realmente, sabe, dar aquele clique e você realmente assimilar. E a estrutura é essa aqui, ó. Essa primeira. I have lived. I have lived. Né? Ele está falando o seguinte. I have lived for many years in this lake. Essa parte aqui, ó, for many years in this lake, não tem problema. É por muitos anos, for many years in this lake. In this lake é neste lago. Agora ele falou, eu moro ou eu vivo, tá? Live, o verbo to live, né? Pode ser tanto morar, por exemplo, I live in Brazil. É tipo, eu vivo no Brasil, eu moro no Brasil. As duas traduções são aceitáveis. Então, por isso que eu coloquei ali, eu vivo ou moro. Só que o que acontece? Ele falou, I have lived. E aí é o seguinte, eu vou explicar para vocês uma coisa muito legal, que é o seguinte. Vamos lá. Quando você tem um verbo, presta muita atenção agora. Quando você tem um verbo em inglês, ele tem três formas. O presente, o passado e uma outra forma que gramaticalmente a gente chama de particípio. Eu vou pegar outro verbo aqui, vou pegar o verbo see. See significa ver, assistir, tá? See. O passado de see é saw, tá? E aí o particípio de see é seen, tá? Então ele tem três formas, o see, o saw e o seen. E aí é o seguinte... Quando você falar no presente, por exemplo, I see a movie. O que é isso aqui? Eu vejo um filme, tá? Você está falando no presente, eu vejo um filme, tá? I see a movie. Eu vejo um filme. O presente está tudo bem, tá? O presente é tranquilo. Agora, quando você fala esta estrutura no passado, você vai falar assim, I saw a movie, né? Que é eu vi um filme, tá? Só que aí que vem a complicação. Em alguns casos, em alguns contextos, você vai dar de cara com a estrutura I have, e aí o verbo nessa terceira forma, que é o seen, I have seen a movie. Você vai dar de cara com essa estrutura. Só vou fazer uma modificação. Vamos colocar aqui para facilitar. I saw that movie. Eu vi aquele filme. I saw that movie. Eu vi aquele filme. E aí você vai ver essa estrutura. I have seen that movie. I have seen that movie. Tá? E aí, quando você for ver uma tradução dessa frase, olha só como é que vai ser a tradução. Eu vi aquele filme. A tradução de I saw that movie, eu vi aquele filme. A tradução de I have seen that movie, eu vi aquele filme. E aí, confunde toda a nossa cabeça. Como é que eu vi aquele filme, dá pra falar assim, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Eu vou explicar a diferença. Isso aqui é o passado, é uma coisa que aconteceu no passado e já acabou. Então normalmente vai vir um tempo aqui, vai ser assim, I saw that movie yesterday, né? Eu vi aquele filme ontem, né? Normalmente vai indicar o tempo,
que a coisa aconteceu. Mas é uma coisa que morreu. Que morreu no sentido de aconteceu e já acabou. Tá? É o passado. Na gramática fala o passado simples. Quando você usa esse have com o verbo no particípio, I have seen, que é traduzido igual, né, eu vi, o que esse have seen quer dizer? Ele é o seguinte, gramaticalmente isso chama present perfect, mas você não precisa pensar nisso não. O I have seen, ou present perfect, é um passado, uma coisa que aconteceu no passado, então já aconteceu, mas tem relação com o presente. Então quando é que você fala I have seen that movie? Quando alguém perguntar, e tem um filme super legal, não sei o que, você está conversando sobre um filme, e aí você fala assim, não, eu vi aquele filme. Ou seja, você viu aquele filme, você já viu, mas você está conversando sobre ele. Então isso não é uma coisa que acabou, tá? É um passado que tem relação com o presente. Então, em português a gente fala, não, eu já vi aquele filme, né? Eu vi aquele filme. Não é assim, eu vi o filme ontem. Aí é o passado simples. Mas quando eu vi esse filme, não sei o que, não sei o que, não sei o que. I've seen that movie. Eu vi, né? Ou, por exemplo, eu vi esse filme. I have seen this movie. Eu vi esse filme. Seria, eu vi esse filme, não sei o que, não sei o que. Aconteceu no passado, tem relação com o presente. Aí você usa o have com o verbo no particípio. Agora, vocês estão entendendo? É um pouco complicado, tá? Um pouco complicado. É uma coisa de feeling. Você vai ter que ver muito essa estrutura para pegar ela, tá? Causa muita confusão mesmo. Aí é o seguinte, aqui, ó, no texto, ele fala I have lived. O que acontece? Agora, voltando para o texto. O verbo live, que é viver ou morar, no passado ele é lived e no particípio ele também é lived, tá? Então, se você falar alguma coisa, por exemplo, vamos dizer, né, que o rei dragão, que é o rei dragão que está falando aqui, ele falasse assim, ó, I lived for many years in this lake. Se ele falasse isso, I lived seria assim, eu vivi, eu morei por muitos anos neste lago. Então ele vai olhar para o lago e vai dizer, eu morei por muitos anos neste lago, mas eu não moro mais. É uma coisa que aconteceu no passado e não tem mais conexão com o presente. Então é o passado simples, é o I lived. Só que o que acontece? Ele está dizendo assim, eu morei nesse lago e eu continuo morando. Ele quer falar um passado que tem relação com o presente. Tipo, eu moro nesse lago. Né? Eu comecei a morar no passado e moro até hoje. Então ele usou, por causa disso ele tentou, I have lived, né? E aí a tradução é eu vivo ou eu moro, tá? Se você traduzir ao muito pé da letra, olha só, isso aqui seria tipo eu tenho vivido, né? Seria tipo I have, tipo eu tenho, I have lived, eu tenho vivido. O que é eu tenho? Vivivo não, né? Vivido. O que é eu tenho vivido? É tipo, eu comecei a viver um tempo atrás e eu continuo vivendo. Então I have lived, né? E aí como que a gente, em português, a gente não diz eu tenho vivido, a gente diz eu vivo. Ficou claro, tá? É o seguinte, a gente vai ter vários outros exemplos desse I have, tananã, aqui no texto de hoje, para clarificar isso na cabeça de vocês. E também vai ter exemplos no Vocabulary Booster, tá? Então não se preocupa. Por enquanto só entende que I have lived é eu vivo, eu moro, né? Você pode até, se quiser depois colocar no Anki, se você quiser colocar no Anki, você pode até colocar assim um entre parênteses, assim, só para você entender a lógica do inglês, eu tenho vivido, tá? Só para você entender a lógica, se você quiser colocar. Isso lá quando você for fazer o Anki no Vocabulary Booster, ok? Então tá. Depois dessa primeira frase muito complexa, vamos para as próximas, tá? Então, I have lived for many years in this lake. Eu tenho vivido por muitos anos neste lago. E aí ele fala, and I have a large family of children and grandchildren. Aqui não tem mistério. Ele fala, and I have a large family. Eu tenho uma grande família. A gente já viu esse large com sentido de grande. Não, eu tenho uma enorme, uma grande família. And I have a large family of children. Children é crianças ou filhos, tá? And grandchildren. Grandchildren são netos, tá? Então, quando você falar que você tem children, só a palavra children isoladamente quer dizer crianças. Mas se você falar assim, my children, você não está falando minhas crianças, está falando meus filhos. Então, quando ele fala que tem uma grande família de children e grandchildren. Grandchildren são netos. Children são filhos, filhos, seus filhos, né? Tanto os filhos quanto as filhas, tá? Aí ele continua. For some time, por algum tempo, we have lived in terror. Outro uso, we have lived, do passado com relação com o presente, que é usado com we have.
que acontece? Vamos lá, exemplo para clarificar. Eu tenho certeza que vai clarificar isso nessa aula porque eu vou dar vários exemplos. Então, olha só. Se você falar in terror, né? In terror é tipo em terror, né? No terror. Tava numa situação de terror, né? E ele fala assim, se ele tivesse falado we lived in terror. Se ele falar, ó, for some time, por algum tempo, we lived in terror. Digamos que ele tivesse falado isso. Se ele tivesse falado isso, for some time we lived, ele estaria falando, por algum tempo a gente viveu no terror e viveu em uma situação de terror. Ou seja, ele estaria falando de uma coisa que aconteceu no passado, mas já acabou. Então, se ele falasse esta frase, ele estaria dando ideia, ó, por muito tempo, naquela época, a gente viveu em terror, mas a gente não vive mais, tá? Não tem relação mais com o presente. Só que por muito tempo, eles viveram em terror e continuam vivendo. Tem relação com o presente. Por isso que ele usou we have lived. Seria nós temos vivido, né? Então, ó, por algum tempo nós temos vivido em terror, ou seja, por algum tempo nós vivemos em terror, né? Então, esse we have lived é um passado com relação com o presente, tá? We have lived in terror. E aí ele vai falar because a monster centipede has discovered our home. E aqui tem mesma estrutura de novo com uma leve diferença. Então, because, porque, né? Vocês já aprenderam esse because aqui, eu só vou marcar para destacar. A monster centipede, uma centopeia monstruosa, uma centopeia monstro, has discovered our home. Our home, nossa casa. Mas o destaque é o has discovered. Porque o que acontece? A centopeia descobriu a casa deles e continua sabendo onde é. Então, se ele estivesse falando assim, ó, vamos simplificar, eu vou falar só assim, ó. Eu vou colocar assim, ó. The centipede, tá? Eu não vou colocar igual ali só pra ficar mais assim. The centipede, não, colocou certo? Centipede, the centipede, a centopeia. Se ele tivesse falado the centipede discovered our home, ele teria falado a centopeia descobriu a nossa casa. Tá? Ou seja, descobriu a nossa casa e deu. Uma coisa que acabou, tá acabado. Só que na história ele tá dizendo a centopeia descobriu a nossa casa e ela continua nos atacando. Tem relação. A centopeia ainda sabe. Eu poderia contar uma história, muito tempo atrás, o fulano de tal descobriu onde era a minha casa. E assim, contando uma história de uma casa que eu nem moro mais, uma coisa que já aconteceu e já acabou. Aí eu usaria assim, fulano de tal ou alguém descobriu minha casa. Só que tem relação com o presente, então ele tem que usar o have. Agora, só que isso aqui é terceira pessoa. The centipede é it, né? Se fosse um homem seria he, se fosse uma mulher seria she. The centipede é it. Então, e aí na terceira pessoa você não fala it have, né? Você fala I have, you have. Mas he, she, it, você fala has, né? It has. Então, it has, então a centopeia, it has, é que nem have, só que muda para has, né? Isso aqui é o have, só que conjugado na terceira pessoa. Então, the centipede has discovered, seria a centopeia tem descoberto a nossa casa. Ou seja, a centopeia descobriu a nossa casa. Aqui a gente vai traduzir como descobriu, porque ela descobriu e continua sabendo onde que é, tá? Mais uma vez, a monster centipede has discovered our home. Mais uma vez, o uso do present perfect, tá? Porque ele está contando as coisas que aconteceram, mas que tem relação com o presente. Entendido? I have lived for many years in this lake. Eu moro há muito tempo nesse lago. And I have a large family of children and grandchildren, de filhos e netos. For some time, por algum tempo, we have lived in terror. Nós vivemos em terror. Because a monster centipede has discovered our home. Porque um monstro uma centopeia monstruosa, ou uma centopeia monstra, descobriu a nossa casa. E ele vai continuar falando. And night after night. E noite após noite. It comes. Ela vem. It, a centopeia, não é he, não é she, é it. It comes, ela vem. And carries off one of my family. Ela vem e carries off, carrega, pega, rouba one of my family. Aqui a gente tem um phrasal verb, aqui, que é o phrasal verb. Phrasal verb, né? Quando você tá falando... O que acontece, gente? Quando eu tô falando português e inglês, eu vou alternando entre um e outro... eu puxo às vezes a pronúncia do português para o inglês ou eu puxo a pronúncia do inglês para o português. É uma coisa que é uma confusão mental que acontece. Por isso que às vezes eu falo umas palavras muito malucas assim, tá? Mas vamos lá, não é phrasal verb, né? Phrasal verb. E o phrasal verb é carry off.
Carry off, isso aqui é um verbo, tá? Carry off, quer dizer você pegar, né? Você levar, pegar, levar, roubar, no sentido de você ir lá, se você vai lá carry off alguma coisa, você vai lá e pega essa coisa pra você e leva embora. Isso é carry off, tá? E vai ter exemplos do Vocabulary Booster, mas aqui o importante, ó, que a centopeia, ela, night after night, it comes, ela vem, né, pra casa do rei dragão, and carries off, porque ela, como tá na terceira pessoa, se tivesse primeira pessoa, I carry off, seria assim, eu carrego, eu levo, eu roubo, né? Você tem que juntar o sentido de pegar, levar e roubar numa coisa só, isso é carry off. Então, I carry off, mas se for na terceira pessoa, he, ou she, ou it, aí vai ser carries off, tá? Vai mudar, você vai ter que acrescentar um S no final, e aí tem que tirar o Y, tem umas questões ortográficas, mas vai virar carries off. Então, ela, a centopeia, carries off, vai lá, pega, rouba, one of my family, da minha família, né? Então, vamos marcar aqui, carries off, one of my family. Pega, rouba, da minha família. Ok? E aí, vai continuar aqui, falando o seguinte. I am powerless to save them. Tá? E aqui, ó, vou destacar a palavra powerless, tá? Powerless, que é o seguinte, power é poder. Agora, powerless seria tipo sem poder. Sempre que você acrescenta esse less no final de uma palavra, você tá, ele dá o sentido de sem. Então, power é poder, powerless é sem poder. Então, quando você fala que você é powerless ou que você está powerless, I am powerless seria eu estou sem poder. Sem poder é o quê? Incapaz. Então, quando ele fala assim, I am powerless to save them, ele está falando, eu estou sem poder. Eu sou incapaz to save them. Save them é salvar eles, tá? Save them, salvar eles. E aí, em português, salvar eles está gramaticalmente incorreto, então a gente fala salvá-los, tá? I am powerless to save them. Aí ele continua falando. If it goes on much longer like this, então ele vai falar if, copiei um vídeo aqui. If it goes on much longer like this, então if it, se isso, né, ele está se referindo ao assunto, se isso goes on, tá? Se isso continuar, tá? Se isso continuar, já vou falar um pouquinho de goes on. Much longer, longer é tipo long é comprido, tá? Longer é mais comprido, maior. Então, nesse caso, quando ele falou much longer, seria durante muito mais tempo, tá? Much longer, durante muito mais tempo, com uma extensão de tempo muito maior. Like this é desse jeito, dessa maneira, tá? Like this. Vocês vão ver muito like com o sentido de como. Like that, como isso. Like this. Like this é tipo, poderia ser desse como isso. Se isso continuar muito mais tempo, como isso. Fica meio esquisita a tradução, né? Então a gente colocou desse jeito, tá? Mas é importante pegar o sentido. If it, se isso, goes on, continuar, much longer, muito mais tempo, like this, dessa maneira ou desse jeito. Aqui só destacando o goes on, né? Vem do verbo go on, outro phrasal verb, tá? Go on significa continuar. Na terceira pessoa, se algo go on, não é assim I go on, you go on, se algo go on, aí você vai ter que conjugar e ele vai virar goes on. Por isso que aqui tá goes on. It, né? Você não fala it go, você fala I go, you go, it goes, tá? Então, if it goes on, se isso continuar, much longer like this, muito mais dessa maneira. Aí ele continua. I will not only lose all my children. Então ele fala, eu irei não somente, I will not only, a gente já viu vários will, né? Ele indica o futuro, então eu irei não somente lose, perder, tá? Lose é perder, então eu irei não somente perder. Isso aqui é interessante porque eu estou traduzindo usando irei, I will, eu vou, ou I will, eu irei, né? Eu vou não somente, poderia ser eu vou não somente perder. Eu só estou traduzindo assim, bem ao pé da letra, para vocês entenderem, né, como é que funciona o pensamento no inglês. Claro que a gente poderia ter escrito, né? Eu não somente perderei, né? É uma tradução mais bonita, digamos assim. Eu não somente perderei. I will not only lose. Tá? Essa tradução também é aceitável. É que eu quero que você pegue bem o pensar do inglês. Então, I will not only lose all my children, todos os meus filhos. All my children, todos os meus filhos. E aí depois ele fala... But I myself will become a victim of the monster. Mas eu mesmo
Mas aqui é engraçado porque ele fala assim, mas eu mesmo. Porque myself, vocês já aprenderam itself, ele mesmo, né? Himself, herself, ela mesma. Então, myself é eu mesmo. Então, é engraçado que I, myself, quando você fala I, myself, é quase... Porque é quase dando uma ênfase no I, né? Porque a gente poderia traduzir assim, ó. Mas eu mesmo. Mas eu mesmo. But I, myself. Mas é só um jeito de falar do inglês que eles podem falar. Você pode falar I, myself, né? Tipo, eu mesmo, tá? But myself... É engraçado que você não pode falar assim, ó. But myself will become. Não pode, tá? Tá errado. Nesse contexto tá errado. But I, myself. Aqui tá certo. But I, myself. Mas eu mesmo. Will become. Vou me tornar, tá? E become é se tornar. Vocês vão ver muito essa palavra, tá? I, myself will become. Eu mesmo irei me tornar. Eu mesmo me tornarei. Né? A tradução mais bonita, vou até marcar aqui. Eu mesmo vou me tornar. I, myself will become a victim of the monster. Uma vítima do monstro, tá? Só contextualizando, né? A gente... vamos pegar daqui, ó. For some time we have lived in terror. Por algum tempo nós vivemos em terror. Nós temos vivido em terror. Because a monster centipede has discovered our home. Porque uma monstruosa centopeia, a monster centipede, has discovered, ou descobriu, mas descobriu no passado e ainda continua sabendo, has discovered our home, a nossa casa. And night after night, e noite após noite, it comes, ela vem, and carries off, e leva e rouba one of my family, um da minha família, ou seja, alguém da minha família. Aí ele continua. I am powerless to save them. Eu tô sem poder para salvar eles, eu tô incapaz de salvar eles, tá? If it goes on, se isso continuar, much longer like this, muito mais tempo like this, dessa maneira, desse jeito, I will not only lose, eu irei não somente perder, eu não somente perderei all my children, todos os meus filhos, but I myself, mas eu mesmo, I myself, eu mesmo, will become a victim of the monster. Vou me tornar uma vítima, ou me tornarei uma vítima do monstro. Aí ele continua. I am, therefore, very unhappy. And in my desperation, então aqui não tem mistério, a palavrinha de destaque é therefore, a gente vai falar dela no Vocabulary Booster. Therefore significa logo, consequentemente, é tipo por causa disso, logicamente. Então assim, ó, I am therefore, logo eu estou, ou consequentemente eu estou consequentemente, I am therefore very unhappy, muito infeliz, unhappy, infeliz. And in my desperation, desperation, desespero, my desperation, meu desespero, in my desperation, em meu desespero, e no meu desespero ali, in my desperation, I determined, cuidado pra não falar determined, tá? Que não é determined, é determined. I determined to ask the help of a human being. Detalhes aqui, human being. O que é human being? É um ser humano, tá? Como é que fala ser humano? Human being, tá? Human being. Ask the help of significa pedir a ajuda de, tá? Então, ele falou assim, no meu desespero, eu determinei pedir ajuda de um humano, tá? I determined to ask the help of a human being, tá? Eu determinei pedir ajuda, né? I determined to ask, eu determinei pedir, não, ou que eu ia pedir a ajuda de um ser humano, tá? Que ele estava desesperado. Aí ele continua falando. For many days with this intention. Sem nada de trabalho aqui para vocês. Só ver, comparar os dois aqui. Não mandar pro Anki não, que você vai fazer o trem, tá? Mas olha só. For many days, por muitos dias, with this intention. Com esta intenção. I have waited on the bridge. Mais um caso do passado com relação ao presente, né? Então, assim, ele não tá falando, eu esperei na ponte durante um tempo, for many days, por muitos dias eu esperei na ponte e não tô mais esperando. Aí ele falaria, for many days I waited, eu esperei on the bridge. Se ele falasse isso, ele estaria falando, ó, eu esperei por muitos dias na ponte, mas ele não tá mais esperando, ele tá contando aqui no caso, estaria contando uma coisa que aconteceu no passado e acabou. Aconteceu, morreu, não tem mais relação nenhuma com o presente. Só que ele falou assim, eu tô esperando há muito dia na ponte. Eu comecei a esperar no passado e continuo esperando até hoje. Por isso que ele falou, for many days, I have waited on the bridge. Então, por muitos dias, eu tenho esperado
na ponte. Então esse I have, claro que a gente não traduz como eu tenho esperado, porque a gente não fala assim. Então seria, por muitos dias eu espero na ponte, ou até eu estou esperando, uma tradução aceitável nesse caso, tá? Mas é I have waited. Você tem que entender por que ele falou I have waited e não I waited, porque não foi que ele esperou e acabou, parou de esperar. Não, ele continua esperando. Tem relação com o presente. Então, I have waited on the bridge. E ele vai falar in the shape of the horrible serpent dragon that you saw. Ou seja, in the shape of, né? Vocês já aprenderam isso aqui, na forma de, né? Na forma do, né? Na forma do. Aqui vamos ter que pegar tudo. In the shape of, in the shape of the horrible serpent dragon. Vamos colocar tudo aqui, né? Na forma do horrível, horrible, né? Do horrível dragão serpente that you saw, que você viu. Olha, aqui é o passado normal. Saw, you saw, porque ele viu e deu, já acabou, né? Não foi assim o que ele viu e não, ele viu e viu no passado porque o dragão até se assumiu, né? Ele viu, já sumiu, não tá mais lá, não tem relação. Então, that you saw, ok? E ele continua. In the hope, hope é esperança. In the hope é na esperança. Então assim, ó, in the hope that seria na esperança que, né? Ou na esperança de que. Deixa eu até marcar tudo aqui, tá? Some strong brave man, esse some é algum, né? Algum homem corajoso e forte. Então some strong brave man. Cuidado aqui com os adjetivos para você não se confundir, tá? Que é o contrário. Não é homem corajoso forte, é strong brave man. Homem corajoso e forte, né? Em inglês você não vai falar assim, ó. Man, brave and strong. Né? Você não vai falar isso aqui. Em português a gente fala homem corajoso e forte. Man, brave and strong. Mas em inglês eles não falam desse jeito. Eles falam strong, brave man, tá? Homem corajoso e forte. Ou e forte, né? A gente tem que usar o e no português. Strong, brave man. Então ele esperou na ponte por muito tempo. In the hope that, na esperança que, in the hope that some strong brave man, algum homem corajoso e forte, would come along, tá? E aqui apareceria. Então tudo esse negócio aqui, would come along, a gente traduziu como apareceria. Por quê? E a gente vai falar um pouquinho disso no Vocabulary Booster, mas basicamente, come along tem vários sentidos. Come along pode ser vem junto comigo, tá? Mas come along pode ser aparecer, surgir, sair de algum lugar, né? Quando alguém come along, alguém sai de algum lugar, alguém aparece. Come along pode ter o sentido de aparecer. Só aprende isso nesse. Aqui ele tem. Quando você taca um would na frente dele, esse aparecer vira apareceria, tá? Um exemplo bem simples. I like. Eu gosto. I would like. Eu gostaria, tá? Simples assim. I like, eu gosto. I would like, eu gostaria. I go, eu vou. I would go, eu iria. Se você quiser fazer 2 cards no Anki, vale a pena também, tá? Se você quiser fazer um card que é assim, ó. O card seria assim, ó. I like, I would like. A pergunta seria isso. I like, I would like. A resposta seria, para saber se você sabe diferenciar os dois. E a resposta seria, eu gosto, eu gostaria. Aí sempre que passar isso no Anki, você vai se antenar na diferença de I like e I would like. Você pode fazer um outro card. I like, I go, I would go. E aí na resposta você coloca, eu vou, eu iria. Para você se antenar na diferença, ok? Então aqui, né, tá usando come along com o sentido de aparecer. E aí ele botou would, virou apareceria. Entendido? Então, in the hope that, na esperança que, ou na esperança de que, some strong brave man, algum homem corajoso e forte, would come along, apareceria. Então ele estava esperando lá para ver, né, ó, for many days with this intention, por muitos dias com essa intenção. I have waited on the bridge, eu tenho esperado na ponte. In the shape of the horrible serpent dragon that you saw, na forma do horrível serpente dragão that you saw, que você viu. In the hope that, na esperança de que, some strong brave man, algum homem corajoso e forte, would come along. Ops, puxei aqui, would come along, tá? Aí ele continua falando, tá? Estamos quase no final. Ele fala assim, ó. But all who came this way, mas todos que vieram por este caminho. But all who came, mas todos que vieram. All came, o verbo vir no passado.
This way é este caminho. Então, todos que vieram este caminho. Ou seja, todos que vieram por este caminho. But all who came this way. Mas todos que vieram por este caminho. As soon as they saw me. Olha o as soon as que a gente já estudou. Logo que, assim que, né? Logo que. As soon as they saw me. Eles me viram. Então, logo que eles me viram, were terrified and run away as fast as they could. Primeiro de tudo, todos que vieram, tá? Todos que vieram. Aqui tem que entender porque tem uma frase aqui no meio. Mas basicamente o que ele quis dizer é o seguinte. Tá? Eu quero linkar essa frase aqui, vincular essa frase aqui com essa aqui, tá? Ele tá falando assim, all who came... Ops, deixa eu limpar aqui. Ele tá falando assim, all who came this way, all who came this way, todos que vieram por este caminho. E aí, vamos tirar, faz conta que não existe essa frase aqui, né? Ele fala, all who came this way were terrified, né? Ficaram aterrorizados. O destaque aqui é esse were. A gente não falou de were até agora. O que é were? A gente aprendeu muito was, né? A gente aprendeu assim. I was surprised, né? He was very happy, né? She was walking. Ela estava caminhando, né? She was studying, vamos colocar studying. Ela estava estudando. Então a gente aprendeu was. Quando você fala I, você vai falar was. Quando você fala he, você vai falar was. Quando você fala she, você vai falar was. Agora, você não pode falar, por exemplo, you was. You was não existe, tá? Tá errado. Você não pode falar, por exemplo, we was, tá? Tipo, você estava, nós estava. Não existe, tá? You was não existe. We é nós, né? Não existe. They was, eles também não existe. Quando você usar you, você usar we e você usar they, em vez de usar was, você vai usar were, tá? É a mesma coisa, a mesma coisa. Então, em vez de falar, você vai falar I was, mas você vai falar you were, né? Mesma coisa para we, você vai falar we were e they were, tá? E a gente vai ter mais exemplos disso, mas basicamente aqui, ó, I was surprised. Se você falar assim, eu fiquei, I was surprised, eu estava surpreso. A gente falou disso naquela parte do really surprised lá, acho que no módulo 2, que tipo, I was surprised é tipo, eu fiquei surpreso, né? Então, agora, como é que você vai falar eles ficaram surpresos? Você não vai falar they was, porque they was não existe. Você vai falar they were surprised, entendeu? Mesma coisa, vai falar você ficou surpreso? You were surprised. E assim por diante. Aqui também, aqui embaixo, ó. He was very happy. Se você vai falar aqui, você estava muito feliz, você vai falar you were very happy, tá? Eles estavam muito felizes. They were. Então é o passado, só que para quando você usar you, they, we e assim por diante, tá? Então aqui, como eu tava falando, isso aqui é eles, ó. All who came this way é eles, né? Todos. Então, ou seja, eles ficaram aterrorizados. Então você não vai falar. Se você falar eu fiquei aterrorizado, aí você fala I was terrified, né? Eu estava aterrorizado, eu fiquei aterrorizado. Agora, eles ficaram aterrorizados, they was não existe. Então você fala they were. They were o quê? Terrified. Entendido? But all who came this way, mas todos que vieram por este caminho. Aí tem uma frase no meio, logo que eles me viram, todos eles, were terrified. Eles ficaram aterrorizados, ficaram apavorados. And ran away as fast as they could. Ran away fugiram, eles fugiram, tá? Isso aqui é um phrasal verb. Deixa eu marcar tudo certinho aqui, tá? Primeiro, isso aqui, were terrified, ficaram aterrorizados, tá? Ran away fugiram. Isso aqui é um phrasal verb, tá no passado, porque já aconteceu. Então é o seguinte, é um phrasal verb que é run away. Significa sair correndo, ir embora correndo, fugir. Run away é fugir, ir embora correndo, tá? E aí, o passado é ran. Você fala ran away, fugiram. Então todos que vieram por esse caminho, todos eles were terrified, ficaram apavorados, né, aterrorizados, e todos eles ran away, fugiram. As fast as they could. As fast as, o mais rápido que eles conseguiram. Lembra que a gente aprendeu esse as, as fast as soon as, né? As fast as é o mais rápido. Lembra que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu, na realidade, as soon
as. Eu não sei se... Agora eu até fiquei confuso, a gente explicou as, tanana, as. Mas beleza. Se a gente não explicou, a gente vai explicar no futuro. O importante é você pegar aqui as fast é rápido. As fast as é o mais... Seria o mais... As fast é o mais rápido... Só falta eu conseguir escrever. O mais rápido que... As fast as... Então aqui fala, ó. As fast as... O mais rápido que... They could. Eles, aqui é they could, né? Eles conseguiram, né? Could com sentido de conseguir, vocês já aprenderam. Então, um pouco complicado aqui. Na revisão linha por linha você vai pegar bem isso aqui, tá? Se você não pegou agora. Mas eu acho que muitos de vocês pegaram agora. All who came this way, but all who came this way. Mas todos que vieram por esse caminho. As soon as they saw me, logo que eles me viram, were terrified, ficaram aterrorizados, and ran away, e fugiram as fast as they could. Padrão, as fast as they could. O mais rápido que eles conseguiram. Tá? E aí, para terminar, ele vai falar o seguinte: You are the first man I have found. You are the first man. Você é o primeiro homem. You are the first man. Você é o primeiro homem. I have found. Que eu encontrei. Novamente, aqui a gente tem found. Vem do verbo find, que é encontrar. Só que ele não foi assim, ele encontrou o homem, uma coisa aconteceu no passado e acabou. Então ele não falou I found. Porque se fosse I found, que found é o passado de tá. Find é o presente, o passado é found. Isso aqui é encontrar, isso aqui é tipo encontrou, encontrei. Só que se ele tivesse falado I found, seria tipo, ele encontrou o homem lá, encontrou o cara e acabou. Uma coisa que acabou no passado não tem relação nenhuma com o presente. Só que tem relação com o presente. Ele encontrou o cara e o cara tá ali na frente dele e ele tá conversando com o cara. Por isso que ele falou I have found, ok? Então, you are the first man I have found. Seria você é o primeiro homem que eu tenho encontrado. Que eu encontrei. Able to look at me without fear. Able to look at me without fear. O destaque aqui, able to look. Capaz de olhar. Outra palavra nova muito legal, tá? A palavra able significa capaz. Able. E é sempre assim, ó. Able to. Por exemplo, eu sou capaz de falar inglês. Você vai falar assim, I am able to... speak English. Isso aqui está falando, eu sou capaz de falar inglês. I am able to, né? Ele é capaz de. He is able to. Ele é capaz de. Você é capaz de. You are. Aqui a gente tem que conjugar, né? You are able to. E assim por diante. Ele está falando aqui que o cara, né, que ele encontrou o Hidesato. You are the first man I have found. Você é o primeiro homem que eu encontrei. Able to look. Você é o primeiro homem able to look. Capaz de olhar. At me, capaz de olhar para mim. Vou até marcar tudo aqui, ó. Able to look at me. Look at me, olhar para mim. Capaz de olhar para mim. Without fear. Sem medo. E aí ele continua falando. So I knew at once. Então eu soube imediatamente. Vocês já aprenderam esse aqui do knew at once, né? Então eu soube imediatamente. That you were a man of great courage. Que você era um homem de grande coragem. Olha só, you were a man of great courage, tá? Novamente aqui, você era um homem de grande coragem. Aqui a gente tem mais um uso do were, né? Você era. Eu era, I was, né? Eu era ou eu estava, I was. Ele era, he was, né? Ele era ou ele estava. Agora, você era, não é you was, é you were, tá? You were a man of great courage. E aí, para terminar, ele fala o seguinte, né? Só contextualizando, ele fala: You are the first man I have found. Você é o primeiro homem que encontrei. Able to look at me without fear. Capaz de olhar para mim without fear, né? So I knew at once. Então eu soube imediatamente. That que you were a man. Você era um homem of great courage. De grande coragem. E ele termina dizendo: I beg you to have pity upon me. I beg you to have pity upon me. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: beg quer dizer implorar. O verbo implorar é beg. Então, quando você fala assim, I beg you, né? I beg you, você está falando, eu imploro para você. Né? I beg you, eu imploro, não é eu imploro você, eu imploro para você. Então, eu imploro para você, eu imploro que você, não sei o que. I beg you to, eu imploro que você, e aí ele fala, I beg you to have pity on me. Pity é piedade, misericórdia, tá? Então, quando ele pede, I beg you, né? I beg you to have pity on me. Eu imploro que você tenha piedade de mim. Pity on me, piedade de mim, né? Ou misericórdia em relação a mim, tá? Eu imploro a você, I beg you
para ter piedade de mim. Eu imploro que você tenha. Poderia ser uma tradução mais... Essa tradução é bem ao pé da letra, mas poderia ser: eu imploro que você tenha piedade de mim. Também é uma tradução bem bonitinha, bem legal, tá? E aí ele termina dizendo: Will you not help me and kill my enemy, the centipede? Will you not help me? Isso aqui é bem legal, tá? Aqui, ó. Kill my enemy, the centipede, é matar meu inimigo, a centopeia. Mas esse will you not help me, que eu traduzi como irá você me ajudar, né? Porque essa é uma tradução bem ao pé da letra para vocês entenderem o pensamento, mas a tradução mais fluente, que você vai ver num livro traduzido, por exemplo, seria: você não me ajudaria? Né? Will you not help me? Ou seja, will you, né? Porque você sabe que you will é tipo, você vai. Will you, você inverte só para fazer uma pergunta, seria: vai você? Ou irá você? Né? Not help me. Eu vou até botar aqui, ó. Irá você não me ajudar? Porque ele usou o negativo para fazer a pergunta, né? Will you not help me? Irá você não me ajudar? Ou seja, você não me ajudaria? Né? Will you not help me and kill my enemy, the centipede? Você não me ajudaria? Né? Ou irá você não me ajudar e matar o meu inimigo, a centopeia? Então ele está perguntando: você não vai me ajudar e matar a centopeia? Beleza, pessoal? Com isso, então, a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje. Várias estruturas dessa aula, uma aula um pouco mais puxada, eu acredito, principalmente pelo uso aí de... a gente aprendeu várias estruturas, né? Runaway, a gente aprendeu o uso do were, e tem muito essa coisa do I have waited, né? Cadê? Tem, aqui no começo tem vários, né? I have lived, we have lived. Então tem esse present perfect que demora um pouquinho pra gente se acostumar, mas é tudo questão de você treinar muito esse texto, né, e jogar as coisas lá do Vocabulary Booster no Anki, ok? Vamos então rapidinho pro cronograma. Como sempre, terminou a aula, você tem que pegar aqui o cronograma de treino do texto, que ele não varia muito, então não tem muito mistério. Você já tá careca de saber que o objetivo é entender 90 a 100% do áudio, apertar play, 90 a 100% de entendimento, você tem 2 dias para fazer isso, e o treino é muito simples, como sempre. Primeira coisa, no primeiro dia de treino, revisão linha por linha do texto, depois 20 sessões leitura e escuta, 20 sessões escutas, 20 sessões leitura mais escuta, e para terminar o primeiro dia de treino, faz uma sessão completa, My Lord Bag of Rice, 1, 2, 3, 4 e 5, escuta tudo na sequência como se fosse uma história, para você nunca esquecer as partes 1, 2, 3 e 4, né? A gente não deixa para trás. E isso aqui você demora 10 minutos para fazer isso aqui, quase nada. Tá, nem 5 minutos na realidade para fazer isso aqui, e faz o seu treino. Terminou o seu treino, no dia seguinte, mais uma vez, revisão linha por linha, 20 sessões leitura e escuta, 20 sessões escutas, 20 sessões escuta mais imitação, essencial. Isso aqui é meio que um opcional, a imitação é meio que um opcional, tá? Mas ela é boa para soltar o seu maxilar aí, você ir se acostumando, faz. E você tem, quando você chegar aqui, você já tá dominando o texto, né? Porque você já fez tudo isso aqui e tudo isso aqui. E aí, uma sessão completa, 1, 2, 3, 4 e 5, né? As 5 primeiras partes do My Lord Bag of Rice, uma vez só nesse segundo dia de treino, e é um dia de aula e mais 2 de treino para você dominar o texto. Ok, pessoal? Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram a aula até o final, tá? Manda ver aí nos estudos, Anki todo dia, treino de áudio, de listening, tudo todo dia. Segue o cronograma, que é muito importante para você organizar seus estudos. É isso aí. Bons estudos aí para vocês, um grande abraço e a gente se vê nas próximas aulas e nos próximos módulos. Até mais!